Boa tarde. Isso já não é mais uma novidade. Acho que a grande questão que envolve aí esses confrontos, nesse pacote de jogos, foram 3 jogos entre Flamengo e Vasco, 3 derrotas do Vasco. É a maneira como o Vasco perde, o Vasco não consegue competir, ele consegue até competir durante pedaços do jogo, né? Partes do jogo, mas depois ele vai definhando fisicamente, tecnicamente. Ontem o Carille tentou uma formação ofensiva, mas com jogadores que não têm intensidade para fazer uma marcação alta. Então não funcionou a contento. O gol do Vasco foi uma das raríssimas finalizações, até num lance de muita sorte e também erro do Flamengo, claro, né? Porque a bola se ofereceu para 2 jogadores, um furou e o outro segundo, o Nuno fez o gol. Mas foi um lance totalmente casual, assim, uma bola jogada na área de uma falta que não existiu. Diga-se de passagem, na cara do Bandeirinha, não houve falta nenhuma. O Ryan se jogou na disputa com o Léo Pereira e o Bandeira levantou lá o seu instrumento de trabalho, o árbitro deu a tal da falta. E aí reduzir isso, a discussão do impedimento, de fato duvidoso. Ora parece que sim, mas não dá para ter muita certeza. Tem a história da linha mais grossa, que foi uma decisão da federação comunicada no começo do campeonato. Mas digamos que o gol tenha sido impedimento. Sinceramente, alguém acha que se aquele gol fosse invalidado, que o Vasco faria um segundo gol e eliminaria o Flamengo? Não tinha o menor sinal de que isso fosse acontecer, mas o menor sinal. E aí você percebe também alguns erros do técnico Fábio Carille, por exemplo, assistindo o Verratti. O Verratti é um finalizador, é um jogador que a bola chegando para ele, especialmente na jogada aérea, ele é muito perigoso. Mas ele não conseguia onde dominar a bola não chegava nele, ele caiu sozinho, não consegue fazer pressão. Aí você tem o Felipe Coutinho, que a gente falou aqui, pelo seu histórico de lesões, seria uma contratação com muita chance de não dar certo, ou de não corresponder à expectativa do torcedor. Fez 2 gols do Nova Iguaçu, um de pênalti, um outro muito bonito, mas ontem ele sai de novo sentindo alguma coisa durante o jogo, e baixíssima intensidade, não tem condição física para jogar com a intensidade necessária num jogo como esse, especialmente. Então, assim, naturalmente o Vasco acabou perdendo o jogo. O segundo gol do Flamengo, ele começa uma jogada com o Plata, o goleiro Léo Jardim defende, a bola vem para o Piton dá um chute para o alto, que é aquela coisa assim, tô de saco cheio, dá um bico para o alto. Ele não tenta dominar, ele não tenta colocar a bola para longe, não, ele chuta para o alto. Tipo, dane-se, né? E a bola vai para o alto, cai de novo, ali Gerson, Luiz Araújo, no meio de 3 jogadores, ninguém encosta, ninguém faz uma falta, ninguém tenta dificultar a finalização. O Luiz Araújo arruma uma brecha, chuta e faz o segundo gol. Então a diferença é muito grande também de postura, o condicionamento físico do Vasco é ruim, as escolhas ontem não foram boas. Por mais bizarro que possa parecer, era um jogo para tirar o Verratti, tirar o Coutinho, que saiu lesionado, e colocar jogadores que tivessem mais intensidade. Enfim, é muito desolador, né? Porque não é só uma questão da disparidade financeira entre os clubes, é também do Vasco não conseguir montar uma equipe com os seus recursos que consiga competir mais. E o Vasco não tem esse time. Não tem esse time. Então, uma vitória assim que é conseguida num ritmo muito, muito tranquilo para o adversário, no caso para o Flamengo. Muito, muito tranquilo. O Flamengo no segundo tempo até administrou. E, enfim, ficar se agarrando a essa questão do possível impedimento, sinceramente, é o que de pior pode acontecer para o Vasco. Porque é tentar tapar o sol com a peneira, é não encarar a realidade e não perceber que realmente o cenário é muito preocupante, porque vem um Campeonato Brasileiro, o Vasco vai jogar agora dia 30 contra o Santos, então vai ter um período aí de descanso, recuperação, treinamentos, mas no momento não aponta nenhuma direção positiva, né? Ainda tem lá um atacante lá, um angolano, o Lloyd lá, que onde surgiu o jogador, gente? O cara fez uma live, queria jogar no Vasco, contrataram o cara, não parece ter a menor condição. O número do português até que é interessante, fez o gol, e foi uma partida até interessante dele, enquanto o Vasco conseguiu jogar, mas tem muita coisa errada no Vasco e o cenário realmente é muito desolador, porque se você comparar o Vasco contra o Flamengo e o Botafogo, mesmo antes de ser SAF, e o Fluminense principalmente, que também tem dívidas e problemas sérios, esses conseguem competir com o Flamengo, o Fluminense especialmente. E o Vasco não. O Vasco praticamente só perde. Se você pegar os 20 últimos jogos, são 15 vitórias do Flamengo, 3 empates, 2 vitórias do Vasco. É um negócio bem bizarro mesmo. Ou seja, pega o recorte de 32 jogos, 20 jogos, 40 jogos, o Vasco está sempre atrás. Se pegando 40 jogos, você vai voltar em 2015, volta a uma década. Também tem uma diferença grande de número de vitórias. Então é realmente algo que vem digamos assim, se perpetuando sem uma perspectiva positiva para o Vasco. E é preciso que os vascaínos, o clube, o presidente, as pessoas tentem encontrar soluções lá dentro, porque é bem desolador o cenário e infelizmente assim, um clássico dos mais tradicionais em campo não parece clássico, até pela presença da torcida do Vasco, que sempre foi uma torcida que compareceu em bom número, né, no Maracanã, nos clássicos contra o Flamengo. Ontem até tinha mais gente do que no jogo anterior lá foi
Na Taça Guanabara, o Flamengo também venceu, parecia ter mais gente, mas mesmo assim um público bem pequeno para o tamanho da torcida do Vasco. Porque o torcedor deve estar meio cansado, né? Além de ter que vencer por 2-0 ontem, ele, em sã consciência, sabia que a possibilidade ela era meramente teórica, né? Muito pequena e mesmo fazendo 1-0, o Vasco em nenhum momento parecia ser capaz de vencer por 2 gols, né? De ficar o tempo todo sem tomar nenhum gol e marcar mais um. Mas, enfim, se alguém quiser se iludir, atribuir na arbitragem, sinceramente, eu acho que é a pior postura possível para o Vascaíno hoje. Que aí